Rafael Bittencourt e um novo episódio do plágio da Adele. Agora a gente vai falar sobre isso, a gente vai entender um pouco esse caso e vamos ver o que aconteceu, né? Muita gente me mandou hoje, mas muita gente mesmo, e eu falei, cara, eu vou falar na live, então vamos lá. Análises de letras é a minha especialidade, gosto muito de fazer. Você gostaria de ouvir a análise de Gita, do Raul Seixas? Eu sou a luz das estrelas. Ou Metal contra as Nuvens, da Legião Urbana? Eu sou metal. Ou quem sabe Cajuína, do Caetano Veloso? Existirmos, a que será que se destina? E se eu quiser falar com Deus, do Gilberto Gil? Estas e outras canções estarão no meu livro, que só vai sair se você ajudar, se você apoiar. Então vá lá no nosso Catarse e apoia A Religião na MPB. É a publicação, minha publicação do meu livro, um complemento ao trabalho do canal com essas análises de letras incríveis. Letras da Rita Lee, letra do Belchior, letra do Chico Buarque. Então você vai ter coisas maravilhosas ali. E é claro, também vai ter ali o Canto de O Sonho de Vinícius de Moraes e Baden Powell. Tudo falando sobre religião, fazendo recorde de religião, mas fazendo aquilo que vocês amam. Análises de letras. Mas dessa vez em formato de livros. Por favor, ajude a gente precisa de 2 meses para chegar ali no Catarse. Se em 2 meses a gente não chegar na nossa meta, o livro não sai, mas eu quero que ele saia e chegue aí na sua casa para você desfrutar de uma boa leitura. Olha aqui, apareceu até a nossa live aqui, ó. Inception. Inception, a gente tá vendo nós mesmos aqui, porque eu botei Adele e Adele, tá. Aqui tem esse corte, né? Esse corte que aconteceu, né? Para contextualizar. Teve o lance lá da Adele, teve o lance lá do suposto plágio. E o Rafael Bittencourt, pelo visto, foi contratado pela defesa, tá? Para fazer um laudo, para levantar os possíveis partes iguais, para levantar ali os argumentos, né? Os argumentos da defesa, né? Foi o que me pareceu. Até então eu li uma matéria sobre isso, né? E não vi ali aquelas declarações. Vai ser interessante, porque a gente vai ver ao vivo aqui agora. E vamos aqui agora. Eu apoiei o projeto do livro, ansioso pela leitura. Obrigado, Renato! Foi o Renato que apoiou aqui, né? Vai receber, claro, Renato, se a gente chegar se a gente chegar ao nosso objetivo até o final da jornada, que é até o final de 2 meses, né? Vamos ver, eu tô torcendo, né? Semana passada eu me animei, que eu perguntei, quem compraria o livro? E muita gente falou, poxa, cara, eu compraria, tal, legal. Então, a nossa chance de botar esse projeto pra andar aí, tá bom? Então, quem não apoiou e tiver curiosidade, quiser, aqui, ó, tem aqui o código QR, tá aqui no cantinho, Catarse, Musicalia, você vai lá, escolhe um dos dois, né? Pacotes que a gente tem, né? Um para colocar o nome nos créditos do livro, outro para receber apenas o livro, que já é super legal. E acreditem, tá um livro muito bom. Vamos lá. Você acredita? Claro que a gente vai receber um Eds na cara, né? Essa semana a gente tava falando da questão da música aí. Eu andei lidando com um assunto muito interessante, que é o assunto do plágio. Olha. Então, eu fui contratado para fazer um laudo técnico num processo de plágio. Primeiramente, a primeira coisa que eu quero falar sobre esse caso cara, o Rafael Bittencourt, ele foi contratado para fazer um laudo. Então ele foi contratado pela defesa, né, pela pessoa que tá ali cuidando, pela advogada que tá cuidando do caso, para que ele entregue ali um laudo que ajude na defesa. Então, quando ele entra nessa, ele já tem uma missão de, olha, eu vou encontrar similaridades. Tem muita gente falando, ele cravou que é plágio e tudo e tal. Mas, gente, a gente tem que entender o jogo que está acontecendo. É uma defesa. Então, eles contrataram para ter um laudo especializado de um músico, né? Teve muita gente que foi contra mim no vídeo lá, foi muito engraçado, né? E aí, olha que louco, né? E teve muita gente que eu ouvi, que eu também não sou uma pessoa turrona, que fala, não, eu tô certo e tal, e que eu ouvi os argumentos, achei muita coisa interessante, muita falando que a autora que conta e tal.
Confesso que nada que me convenceu ainda que aquilo é plágio, tá, gente? Mas assim, foi interessante ouvir todo mundo, e tá sendo interessante esse lance do plágio aí, do suposto plágio da Adele, porque tá rendendo bastante, né? Tá rendendo bastante, e é legal falar de música nesse sentido. É muito melhor do que falar do que o Gustavo Lima, presidente, por exemplo. E aqui, ou seja, é claro que ele vai defender a tese do plágio, porque ele foi contratado para isso. É isso que eu quero que vocês entendam. Então, mas olha, é uma pessoa especializada, ele entrou enviesado, né? Por que eu falo isso? Porque eu não tô enviesado no sentido de que se eu fosse escolher lado pura e simplesmente, eu ia escolher o lado brasileiro. Eu falo de música brasileira, eu sou defensor do Brasil, né? Mas diante do que foi apresentado, não tem como, né, gente? Não tem como. Vamos lá. É um processo de plágio que eu não tenho nada a ver com o processo em si, não sou parte interessada no processo em si. Tá. Ele não é parte interessada antes de entrar na parada, né? Agora, é claro que ele é parte interessada a partir do momento em que ele é contratado para fazer a defesa. Então, o Rafael Bittencourt falou uma meia-verdade aqui, né? Ele é interessado porque... Mas eu acho que, enfim, mesmo que não ganhe o caso, ele vai ser pago por isso, e ele já está sendo pago por isso. Enfim, ele deu a contribuição dele ali. Precisava... Eu acho engraçado que teve gente que falou, olha, a teoria musical que você está trazendo aí não faz diferença no plágio ali, juridicamente. Mas como assim não faz, gente? A gente tá falando de música. Então faz diferença. Tem que fazer um laudo mais profissional. Senão não teriam chamado o Rafael Bittencourt, né? Fazer live acho que é trabalho. É pedir esmola. Alfredo tá... Sei lá, não entendi, Alfredo. Acho que você tá vindo de uma outra conversa, né? Então vamos lá. O Rafael Bittencourt é contraditório. Chama... cripta para tocar, que são abertamente tem uma questão política aqui, e depois chama a merda do Regis. A Érica tá falando aqui, a merda do Regis. O Regis é o seguinte, gente, o Regis dá audiência, né? Todo podcast vai chamar o Regis Tadeu, claro, né? O Regis dá audiência. Não vou criticá-lo por isso, não. O Regis dá audiência. Se você tem um podcast, chame Regis Tadeu, que o Regis Tadeu dá audiência, né? Lembrei de você na hora quando vi a notícia. Fiquei por entender o Bittencourt entrando nessa pataquada. O Diego Sacramento falou, vamos ver. É isso, foi contratado, tá, gente? Foi contratado. Dinheiro na mão, né? Então foi contratado. Vamos lá. Eles precisavam de um músico com formação. Eu sou formado. E precisavam desse músico com formação para criar um laudo, né? Que é uma entre duas músicas, cara. E aí, porra, foi muito doido, porque eu fiquei no meio da reforma, furando parede e martelando, etc., mas com isso na cabeça, e nos intervalos escrevendo, né? E ouvindo as duas músicas e comparando e analisando. Ele estava numa obra mesmo ou ele fez uma metáfora? Não entendi. Eu fiz furadeira, parecia que ele estava, né, adentrando a música, mas parece que é uma obra literal. Aí eu já não sei se ele estava em obra mesmo. E é uma coisa difícil. Claro. Né? Então, assim... Que é o processo é o seguinte. O Toninho Gerais, compositor brasileiro. O cara tem 200 músicas gravadas, sei lá, uma porrada. Okay. Ele é compositor da música Mulheres, aquela música que foi gravada pelo Martinho da Vila, pela Simone. Já tive mulheres de todas as cores. Conheço isso. Não sabia que é do compositor. Mas... Eu também não. Okay. E a música Million Years Ago, da Adele. Adele, cantora britânica Adele. Olha só. Né? Okay. Eu ouvi as duas músicas. Eu não... No primeiro momento não pareceu assim, sabe? Que fosse um plágio descarado, uma cópia, né? Exata. Mas eu fui contratado pela parte que defende o Toninho Gerais, ou seja, o Antônio Gerais contratando pessoas, porque na cabeça dele. Olha só que louco, né? Olha só, gente, é muito importante a gente ouvir o que está sendo dito aqui. Ele falou que a princípio não encontrou nada, falou, não, isso aqui não é tal. Mas aí ele foi contratado, né? E aí, bom,
eu como contratado, né, se fosse para fazer, eu consigo fazer ali, levantar pontos. Eu falei, olha, no começo as notas são iguais, aqui tem os pontos sensíveis, que são aqueles principalmente de mudança de compasso, eles coincidem. Então tem coisas que você dá para se levantar ali argumentos. Na minha visão, não que chegue a comprovar um plágio, mas vamos lá. Ele, como compositor, a música dele foi copiada por uma série de razões que ele mesmo não sabe explicar direito. Hã? E o juiz depende do Toninho Gerais, ou seja, o Antônio Gerais contratando pessoas, porque na cabeça dele, como compositor, a música dele foi copiada por uma série de razões que ele mesmo não sabe explicar direito. Peraí, aqui vocês podem ter uma coisa, aqui vocês podem pensar o seguinte, pô, mas o cara não sabe direito explicar o que é. Acontece, gente, os compositores populares, eles não são necessariamente músicos técnicos e tal. Então, tem uma hora que chega e ele fala, porra, parece, eu não sei o que é, parece. Então, para chegar a vias jurídicas, de fato, ele tem que trazer um musicólogo que vai ali, né, abrir as canções e mostrar o que é, o que não é. Então, o Toninho Gerais provavelmente ele ouviu e falou, cara, parece muito minha música, ele deve ter ficado indignado, porque a Adele deve ter ganhado muito dinheiro com isso e tudo. Então não é nada pra gente criticar o cara por ele não saber exatamente o que é. E o juiz... Queria um parecer técnico, dessa cópia, onde é que foi, exatamente como, né? E eu entrei no processo, porque inclusive a doutora Débora Steinberg é minha amiga há muitos anos, etc., que me convidou. E já existiam outros técnicos que haviam feito análises, outros maestros, etc., que haviam feito a análise, e eu saquei algumas coisas que realmente eram bastante coincidências muito suspeitas. Coincidências entende? Suspeitas. E muito bem disfarçadas ou, não é? Ou coincidências Ou mesmo, coincidência, né? E aí o assunto me fascinou. Porque daí eu entrei quase que como uma brincadeira de detetive, de falar, tá, não sou eu que vou julgar se a pessoa fez aquilo por má fé, tava lá, eu não posso dizer isso. Não vou eu falar, mas a Adele fez isso, não. Porém, quando você começa a olhar a simetria, inclusive as duas músicas podem ser tocadas simultaneamente, com as mesmas pausas, o desenho melódico, quando não é a mesma nota, tá na mesma nota da harmonia. Peraí. Quando não é a mesma nota, tá na mesma nota da harmonia. Gente, tem músico aí na live? Tem músico. Tem músico presente aqui? Porque aqui fica complicado, né? Quando a nota não é a mesma da harmonia. É claro que vai ser... Cara, é claro que vai ser a nota da harmonia. Porra, se eu faço um acorde de Ré menor, eu tenho que botar as notas correspondentes àquela harmonia. Não entendi. Quando não é a mesma nota, ela corresponde àquela harmonia. Se o desenho harmônico é o mesmo, é claro que as notas vão corresponder ali. Né? Então, assim, não sei. Tem músico aí? Alguém tá entendendo onde eu quero chegar? Aqui o Bittencourt falou uma besteirinha, né? Quando não... Ô, Bittencourt, quando não é a mesma nota, é a mesma que corresponde à harmonia, é óbvio, sabe? É óbvio. Sabe? Os respiros, motivos, a introdução, a harmonia é exatamente a mesma. Quando você começa a empilhar as coisas... A harmonia é a mesma, né? A diferença são os tons, né? Eu falei, puta, que interessante. É muito possível que alguma coisa tenha acontecido, como, por exemplo, algum contato com a música, eu acho que ela teve. Olha, assim, o pessoal tá falando aqui que só dá... existe como você fazer as notas fora da harmonia, uma ou outra, assim, mas, cara, o contexto tem que deixar muito, né? Você tem que saber o que tá fazendo, né? Não é simplesmente, vou botar a nota fora aqui que eu sou gênio, né? Não é simplesmente isso, mas, pô, é difícil, né? Difícil, gente. Né? Dificilmente não vai estar dentro ali das notas que a harmonia pede. Esse que eu acho. Agora, deixa eu voltar um pouquinho aqui, porque eu falo e perco um pouco o fio da meada. Alguma coisa ter acontecido, como, por exemplo, algum contato com a música, eu acho que ela teve. Esse que eu acho. Mesmo que inconsciente. Pois é, que tem isso também, né? Tem isso também, cara. Quantas vezes eu venho com uma ideia... Sim.
E alguém vem falar, pô, isso aí não existe, isso aí é, sei lá, João Maia, não sei. Sim. Aí eu vou ver, boto lá no SoundHound e vejo, puta, é mesmo, esse trechinho da ideia aqui é bem parecido com Supertramp ou coisas da minha referência. Cleptomnésia. Isso chama-se cleptomnésia. Quando você, de fato, você reproduz uma coisa que está ali no seu subconsciente, dá para se dizer assim, né? Eu não vou saber exatamente dizer como é que é, mas ela está ali no seu subconsciente, porque você ouviu, porque você e gostou, né? E ali seu subconsciente, na hora que você está compondo, né? Você relembra aquilo que você gostou, mas sem lembrar de onde é. Então, na hora que você toca, aquilo te satisfaz, você fala, tá bonito e tudo. Então vamos lá, né? Vamos lá. Que a cleptomnésia ela é muito comum, tá, gente? Eu também já fiz músicas que eu falei, putz, mas isso aqui parece... esses dois compassos, esse compasso que parece determinada música, e depois eu vi... O que eu faço nesses casos? Eu altero mesmo, né? Eu altero para notas da harmonia, para notas que estão dentro da harmonia, para não desafinar, mas eu altero ali a melodiazinha para não ficar, né? Para não chamar atenção nesse sentido. Mas isso acontece muito. É criptomnésia? É criptomnésia? O Kizin tá dizendo que é criptomnésia. Olha, Q1zin. É criptomnésia, gente? Eu pensei que era cleptomnésia. Kryptonita. Olha, eu vou pesquisar aqui, mas eu acho que é clepto, porque vem de, sabe, de furtar sem intenção, né? Ixi, agora o pessoal tá aloprando aqui. Depois eu vejo aqui sobre, mas eu acho que é cleptomnésia. Criptomnésia pode ser outra coisa, né? Porque cripto não faria muito sentido, sabe? Não tem a ver com... Tem a ver com a mente, o mnésia, mas o cripto, não, sabe? O clepto tem mais sentido, que é o furtar com a mente, sabe? E a sua mente não sabe exatamente o que é. O pessoal escreve bem, lê o Guimarães Rosa. Passam-se meses e acho que inventou uma frase dele. Ai, que louco. Vamos lá. Ou até algo que eu nem lembro. Mas aí, aquela coisa da influência que todo mundo tem, né? Todo mundo nasceu e ouve música desde sempre, depois, na hora de fazer música, você vai ter que tocar alguma coisa que está dentro de você, que foi posta lá, coisas que você ouviu. Aí a influência natural, você vai tocar e vai soar sempre... A gente consegue ver, isso aqui ele foi beber não sei onde. Mas é diferente da intenção de plágio, que aí é diferente quando você quer se beneficiar conscientemente e meio roubando alguma coisa que você acha que ninguém vai descobrir nunca. Eu não sei, gente. Eu acho que, agora assim, né, vendo uma perspectiva um pouco mais branda, eu acho muito difícil acontecer da pessoa, sabe, vou pegar essa melodia. Acho muito difícil, sinceramente, acho muito difícil. Porque sei lá, né, é muito mais comum esse fato aí de estar no seu subconsciente ali, vazar de alguma forma na sua mente, e você achar bonito, e você fazer e achar que é seu. E aí depois a pessoa fala, pô, é plágio, tal. E do que, de fato, a pessoa fala, olha, pá. Então é isso, né, gente? Eu acho que é muito mais fácil ser sem querer do que a pessoa... eventualmente, vou roubar essa melodia, né? Porque a gente sempre tem essa tendência de achar que, olha, a pessoa ouviu e falou, deixa eu anotar aqui que agora eu se consagro, sabe? E não é bem assim. Olha, o Jefferson Brito tá dizendo aí criptomnésia. Então tá, gente, vamos lá, eu vou confirmar aqui, mas já que vocês estão falando, então imagino que vocês já pesquisaram. E seja criptomnésia, eu esteja falando cleptomnésia de besta. Criptomnésia. Vamos lá. Criptomnésia. É um fenômeno psicológico que consiste na lembrança de uma informação esquecida como se fossem novas. Legal. A palavra grego krypton, oculto, e nêmesis, mnésia. Né? Então... criptomnésia pode ocorrer com qualquer pessoa e pode interferir em diversos aspectos da vida, como na escrita, na criação artística e na vida financeira. Vocês têm razão, gente. Então, deixa eu me retratar, é criptomnésia mesmo. Quem foi que falou ali? O primeiro? O primeiro a falar aqui foi, deixa eu ver. Ai, gente, cadê os comentários? Eu perdi os comentários!
Foi o Q1zin, né? Kizin. Pô, mas é um baita tiro no pé fazer plágio intencional assim, mano. Eu também acho, é um problema que você tá se colocando num problema, não faz sentido. E é de fato criptominésia. Jefferson, obrigado, Kizin. Criptominésia, né? Que maluquice, né? Eu sempre falei cleptominésia, cada dia aprendendo. E cleptominésia, o que é? Então, será que tem a ver com isso também? Eu botei creptominésia, né? Cleptominésia. Né? Olha, ele nem me dá o cleptominésia, né? Eu acho que eu inventei uma palavra. Beleza, então estamos aí, aprendemos, já é criptominésia. Então, obrigado aí pelas informações, pessoal. Vamos lá. Fiquei tão animado aqui. Eu entrei na live errada, porque eu tô vendo o jogo do Corinthians e tá pipocando de comentário. Falei, ixi, a live bombou. Criptominésia, o Anderson aqui, ó, o pessoal tá falando aqui, ó. Vamos lá, vamos continuar então. Já descobrimos que é criptominésia. Né? Mas é muito interessante, porque o plágio você não precisa ter intenção. O plágio você precisa ter intenção. Ah, você não precisa Não precisa ter intenção. É, Claro, isso, porque- Se um claro. belo dia eu acordar, eu for de outra cultura. Moiou, né? Se você faz a música e depois alguém vem, ó, tem uma música igualzinha, você percebe que você fala, putz, moiou mesmo. Aconteceu o caso do Criolo. Vocês lembram da música do Criolo? Que é a música do Cebolinha lá, né? Se eu não me engano, é Linha de Frente o nome da música. O Cebolinha mandou avisar, que parece muito Tristeza e Pé no Chão, né? Na minha do meu vento com o meu tamborim, molhei o pano da cuíca com as minhas lágrimas. É a mesma melodia. E aí, mano, o cara veio atrás dele, o cara arrebentou com ele, falou, cara, e essa não tem nem conversa, é a mesma melodia mesmo, gente, é igual, né? E aí acontece o seguinte, né? Olha aqui, ó, Álvaro de Azevedo, né? Ele fala aqui, ó, o problema do debate de plágio é não convidar um especialista em direito autoral. O jurídico e a teoria e música precisam dialogar um sem o outro, torna o debate superficial. Interessante, ó. O Álvaro, eu tenho percebido alguns comentários do Álvaro, que ele tem batido, deve ter feito direito, né? Tem batido na tecla da parte jurídica. E, de fato, é a parte que eu menos compreendo, óbvio, né? Não fiz nada com relação a direito e tudo. Mas, assim, a minha parte é pura e unicamente musical. Pura e unicamente musical, eu olho pra isso e falo, não é plágio. Eu sou um compositor também, gente. Eu sei o quanto a gente tem uma limitação quando você escolhe uma cadeia harmônica e se você botar a mesma cadeia harmônica ali, e a harmonia, novamente, não tem plágio, você fatalmente vai chegar nesses resultados iguais, assim. Então é muito difícil, né? Muito difícil. Você acusar a pessoa assim é complicado, né? É complicado. Eu quero lembrar vocês aqui do Catarse, tá, gente? Olha aqui o Catarsezinho aqui. Apoie o livro do Juscelino. Já temos 2 apoios aqui. Temos 2 apoios. Temos 2%. 2% do projeto. Avisa aí quem apoiou, gente, para eu dar um agradecimento já na live. Quem foi a segunda pessoa que apoiou aqui e que estará com o nome no livro, ó. Já apoiou o apoio de nome no livro. Estará com o nome no livro se a gente chegar no nosso objetivo aqui, que é o dinheiro, a meta inteira, porque senão a gente perde toda a grana, volta pra vocês, ou seja, vocês não perdem nada aqui, apoiando no Catarse o livro Religião na MPB. Vocês vão ver análises de letras maravilhosas, tá bom? Vamos lá, continuando aqui, né? Eu sou Sim. árabe, entendeu? Que vivia a cultura árabe, eu não conheço direito a música brasileira. Mas eu sou músico lá na área. E eu ouvi num Starbucks, um belo dia, Garota de Ipanema. Eu não conheço, não sei quem é o compositor, eu tô conversando com outras pessoas. Ele tá sendo hipotético. Prestando atenção naquilo. Eu tô perdendo o fio da meada. Eu converso com vocês e perco o fio da meada, né? E aí ele tá falando, o que ele tá fazendo aqui agora? Ele tá criando uma hipótese dizendo que, ó, imagina que eu sou um árabe e eu ouço Garota de Ipanema e eu faço uma música igualzinha Garota de Ipanema, mas esquecendo o que eu ouvi ali, né? É o criptominésia ali que a gente tava comentando, né? Mas podem ser fora ou não fora do tom, né? Todas podem ser fora, só que não fora do tom, né? O Abertura disse ali, mas eu não sei exatamente, deve estar vindo de outra conversa já, né?
Deve estar vindo de outra conversa. Experimento mental, olha só. Voltei, eu estava jantando. Rafisa sempre aí. Rafisa é figurinha carimbada. Vamos lá. Só que o ouvido musical, você sabe muito bem que ele tá Guarda, sempre né? ligado. É isso. Não é que você tá ali escrevendo os acordes e planejando um grande golpe. Não. Cara, deixa eu falar uma coisa pra vocês, assim, ó, independente de qualquer coisa, assim. Eu gosto muito do Rafael Bittencourt. Ele me passa uma calma, né? Ele me passa uma vibe legal, sabe? Uma vibe gostosa. Uma calma, uma ponderação, né? Aqui, no caso, ele tá fazendo a defesa do plágio e tudo e tal. E aí, nesse caso, a gente se coloca em campos opostos. Pra mim não é plágio e é isso mesmo, tá? Mas nada me convenceu ainda. Eu ouvi todos os argumentos, alguns argumentos bem legais de vocês, né? E tem a parte jurídica, de fato, que eu não domino, que o Álvaro... É o Álvaro, né? Que o Álvaro de Azevedo tá ali apontando, que eu também não conheço, mas até então eu não vejo plágio ali. Independente disso, cara, eu vejo no Rafael Bittencourt uma calma, né? Uma placidez que eu admiro bastante, sabe? Que eu gostaria de ter mais vezes, né? Sabe, um jogo bem legal que ele tem ali de explicar, né? Sem grandes agitações passionais e tudo. Legal, eu tô gostando, assim, da explanação dele aqui. Eu admiro o trabalho aí do Rafael Bittencourt, tanto na banda Angra como aqui no podcast dele, no Amplifica. Você tá recebendo a música, porque o ouvido musical não desliga. Sim. Eu volto pra minha casa, um belo dia eu acordo com uma inspiração louca e escrevo uma música com uma simetria muito parecida com aquela que eu ouvi. Porque assim, tem uns gatilhozinhos que a gente consegue ouvir numa música daqui ou ali que se a gente fala, isso aqui aconteceu na outra música também. Mas são pequenos trechos, pequenas coisas. É isso que eu tô falando, é muito difícil. Sim, quando você começa a ampliar muito, aí fica a probabilidade de ficar um trecho grande exatamente igual, aí começa a ficar suspeito do plágio, né? Claro. Pois é. Por exemplo, eu conheço amigos que ouviu 2, 3 vezes a música, pega o violão e toca inteira. Uma música e sai tocando. Eu não sou assim. Se eu for tocar Yesterday dos Beatles agora, eu vou penar e vou tocar os acordes errados, isso, aquilo. Então, mesmo essa referência tão presente em mim, eu vou precisar aprender para conseguir executar. Ou seja, tem uma grande chance de coisas estarem na mente dele e ele não perceber e vazar ali pro que ele tá fazendo, né? De repente me vem uma inspiração louca e eu toco algo muito semelhante com Yesterday dos Beatles, por mais que eu não tenha tido nenhuma intenção, permanece sendo a ideia original lá de Paul, Lennon e McCartney. Não, diz uma coisa, depois o pessoal confunde, a gente pode falar um pouco mais tecnicamente aqui. Plágio, você não pode considerar plágio a sequência harmônica, né? Não, exclusivamente não. É esse que é o ponto que eu achei interessante. Passei a estudar mais, né, sobre o assunto. Mas tem alguns riffs, né? Assim, alguém comentou pra mim, mas tem riffs e tal. Se o riff for muito específico, eu acho que dá. Tem aquele caso lá do Carlos Lyra, né? E o Deep Purple, né? Pam, 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 pará. E a do Carlos Lyra é pam, 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 parará, pam, 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 parará. Então, quando é riffzinho assim, na harmonia, eu acho que até cabe, né? Então, existe alguns casos de harmonia que até dá pra você encaixar. Não. Porque uma coisa são elementos musicais que nem você tá... Sabe por que eu lembrei? Você tava tocando o Dó maior, que o teu amigo tava compondo, Sim. Vibrando, mas você falou, pô, Dó maior, meu amigo. Dó maior todo mundo pode usar, não é a tua música. Não, mas ele com aquela intenção, do jeito que ele tava falando, pra ele é a música dele. Tudo bem. Tem uma coisa que são os elementos que são universais, que estão disponíveis para que todo mundo use, não é? E tem uma intenção criativa numa ideia. Sim, mas é aquela meio que ingenuidade, por exemplo. Você tem o We Will Rock You do Queen, que a base da música é uma figura rítmica do tum-tum-pá, que isso Olha é uma que louca. assinatura, mas é muito vira uma elementar e identidade, muito básico. Né? Uma banda maior talvez tivesse vergonha de assumir isso tanto assim, né? E é o caso... Mas pensa o seguinte, mas tudo bem, mas o plágio não tem nada a ver com isso. O plágio, quando é conhecido em várias camadas verticais e horizontais. Não tô entendendo. Quer dizer o seguinte, É o ritmo, a mesma né? sequência harmônica, beleza? Não. Mas se tiver as mesmas contracantos e uma simetria na melodia e no ritmo, então aí
É a Aí junção de nós temos elementos, uma né? coincidência Teve gente que me trouxe esse argumento, que de fato fez eu pensar sobre a tridimensionalidade dos elementos estarem ali corroborando e parecendo uma peça adjacente e tudo. Eu entendo essa parte, assim, mas mesmo assim, no caso da música da Adele, eu não vejo essa simetria tridimensional ali. Não adianta, eu não chego nesse lugar, sabe? vertical e horizontal. Uma melodia semelhante, a melodia é mais. A melodia sim, porque a melodia contém ritmo. A melodia já contém uma série de intenções, né? Então a melodia, ela diz A melodia mais, é o mais claro, né? A melodia é o mais... mais do que uma sequência harmônica simplesmente. Não tem uma regra, acho que, não sei se é mito, mas eu sempre ouvi falar que tinha que ter 8 compassos para ser considerado plágio. A ideia é o seguinte, 8 compassos entre... Sim e não, mas sim. Porque a quadratura, que é a música ocidental, é muito baseada na quadratura. Você tem uma frase de 4 compassos que se completa, depois mais 4 compassos, e você tem uma ideia musical. Certo. Não é? Blackbird singing in the dead of night. São 2 notas, né? Que são uma nota repetindo pra caralho. Então, se eu fizer uma música depois, com isso... Mas ele é genial, que depois ele desenvolve isso, a frase seguinte já pega nisso falando. E vai pra música, né? Se você quiser começar a tua música com... Vai pro outro lado? Tudo bem, ninguém nem vai lembrar. Mas o que eu tava falando, você se identifica com os gatilhozinhos. Mas há uma chance, né? Há uma chance da pessoa falar, olha esse comecinho aí. Claro, acho que não é o bastante para as pessoas falarem, olha, é um plágio e tudo mais, já lembra, né? Esse já dá para lembrar. Mas não é suficiente para ser plágio, né? Agora se eu fizer... Você não consegue nem fazer o tom certo. Você viu o que eu falei? Se eu não aprender, eu não vou saber fazer. Né? Então, eu preciso olhar. Eu tenho uma referência na cabeça. Até Blackbird. E vou aprender as notas certinhas para fazer. Sim. Entendeu? Agora, se isso acontece por intenção ou por coincidência, ou por influência, e for igual, é plágio igual. É o mesmo plágio. O plágio não é tipo assim, não tive a intenção, me desculpa. Não. Foi mal aí. A tua música é igual a do cara, o cara fez pois antes. No caso do Criolo, aquele caso que eu falei, que era muito igual e tal, ele foi falar. Ele foi, porra, cara, foi mal aí. Não sei se ele reverteu os direitos autorais e tudo, mas ele conseguiu reverter a ideia ali. O cara não processou ele, não fez nada. E se você ouvir as duas músicas, né, Tristeza Pé no Chão e O Linha de Frente, é muito igual. É muito igual. Né? Então, existe a chance, dependendo do artista, da pessoa, falar, olha, foi mal aí, né? Não percebi. Não sabia que estava copiando. Não sabia que estava copiando-te. Entendeu? Então, assim, nesse caso, eu estou falando uma sequência de acordes com as mesmas sétimas, porque a tríade já podia ser, né, uma coincidência, mas com os mesmos tipos de sétimas, extensões, mesma melodia, mesmos respiros, o arranjo semelhante, com especialmente algumas das gravações que tem. No começo canta numa oitava, na segunda metade canta oitava acima, que é uma das coisas. Sim, frases semelhantes. Verdade. Isso é um detalhe que eu não tinha pegado, né? O fato do corpo da música ela trazer uma melodia e depois a mesma melodia oitavada. A Adele faz isso mais claramente. Só que a do Toninho Gerais. Mas aí não é exatamente oitavado, né? Parece outra. Eu tenho que olhar direito isso aí. Mas tem essa questão de alturas, né? Tem essa questão de alturas mesmo. A introdução da música original virou o refrão. Você entendeu? Quando é muita coincidência, independente se é 8 ou 16 compassos, na verdade, quantos desses elementos você se apropriou naquela música. Porque uma coisa assim, você fala, não, dó maior. Uma sequência de acordes. Tudo bem. Mas são vários elementos musicais que, se não são idênticos, se assemelham muito.
ao ponto de poderem tocar de maneira completamente sincronizada. Então eu fiquei nesse estudo aí durante essa semana para preparar esse laudo. E foi muito doido, porque daí a assessoria de imprensa deles, né, porque é um escritório de advocacia muito renomado, que é do Fredímio, Dr. Fredímio e da doutora Débora, soltou e tal. Então parecia que eu tava, como diz, que o plágio era com uma música minha, e aquela confusão, né? Tô até aproveitando para esclarecer. Legal eles pedirem isso para um músico qualificado, que é o teu caso, e acho bacana isso, tá certo? Sim, já haviam alguns laudos feitos por maestros, mas eles queriam colocar algum músico que tivesse formação, mas que também tivesse alguma... fosse conhecido, de certa forma, para que... Ó o jogo aqui, ó. Aquele cara que é conhecido. Ó o jogo aqui, ó. Porque isso aconteceu, né? Existe um jogo de marketing também na parada, né? Porque você percebe que o Rafael Bittencourt foi colocado aqui pra... Porque vieram me encher o saco, gente. Olha aí, ó. Um músico gabaritado veio e falou que foi plágio. Eu acho que ele entende mais de música que você, Juscelino. Nossa, mas me encheram o saco. E a defesa faz isso pra isso mesmo. Só que tem um detalhe interessante que ele falou aqui no minuto 11, mas que ele tinha falado anteriormente ali. Ele tinha falado uma coisa anteriormente. Peraí que tem superchat. Superchat tem aquela regra que tem que ler, né? Superchat você tem que ler. Esse negócio de plágio é muito raro, mas acontece sempre. Claudemir, obrigado pelo superchat. E é um negócio muito raro, mas acontece sempre, né? Eu acho também que tem muita coisa. Se você for buscar, né? Eu falei lá do Mamãe Oxum, né? Colhendo liro, liro lê, colhendo liro, liro lá. É muito, sabe? É muita música da dela. Sabe? Então, assim, tem muita coisa igual, tá? E agradeço aí o superchat, tá bom? Então, mas tem uma coisa interessante aqui que a gente perdeu. Eu vou voltar aqui, estamos no minuto 11, mas eu quero que vocês se atenham a esse detalhe aqui que eu vou comentar ele. E ele tinha falado lá atrás, eu deixei quieto, mas ele repetiu aqui, ó. Sim, já haviam alguns laudos feitos por maestros. Já haviam alguns laudos, já existiam laudos, né? Mas quiseram contratar alguém de renome popular, né? Digamos assim. E assim, eu vou fazer um trabalho aqui de conjectura, mas quando você tem laudos de maestros, eu tenho uma grande propensão de acreditar que os maestros não entregaram para a defesa o que eles queriam. Eu acho que esses maestros falaram, cara, não vai por essa. Se você for jogar isso aqui como plágio, não é por aí. Talvez o Rafa Bittencourt tenha sido uma outra tentativa. Por que eu penso isso? Olha só. Olha o que ele fala bem aqui no comecinho, quando ele falou, olha, eu percebi que tinha coisas muito suspeitas, né? Maestros, etc. Ó. Caramba, tô bom, hein? Voltei no ponto certo. Já existiam outras. Doutora Débora Steinberg é minha amiga. A Débora Steinberg é amiga dele. Então é a advogada. Amiga há muitos anos, etc., que me convidou. E já existiam outros técnicos que haviam feito análises. Outros maestros, etc., que haviam feito análise. E eu saquei. Se já tinha... vamos supor assim, se você tem um laudo, se você chama um maestro e fala, cara, eu quero defender isso aqui, né? Eu tenho eu tenho uma acusação de plágio que eu preciso fundamentar aqui, eu vou entregar para você aqui, me entrega aqui um laudo, né? Então entrega para um maestro, um maestro, o cara que entende bastante de música, o cara que entende bastante ali, não que o Rafael Bittencourt não entenda, mas me entrega uma defesa aqui. Você entrega para maestros, para diversos maestros que foram contatados antes do Rafael Bittencourt. Se o primeiro maestro fala, cara, vai que o plágio é certo, você não vai fazer um segundo laudo, você não vai fazer um terceiro laudo. O primeiro laudo, né, juridicamente, já te basta, já tem ali a sua defesa montada. Provavelmente, agora que é conjectura, mas provavelmente a defesa não se animou com os maestros. Né? Porque tinha gente que fez laudo antes. Por que eles tinham que fazer outro e outro e outro? Para botar alguém famoso no caso,
Isso para efeito de fofoca, para efeito de vídeo do YouTube, para efeito da gente conversando aqui é sensacional, mas juridicamente, pro juiz, né? Se for o Maestro, se for o Rafael Bittencourt, se for o Falcão, se for, sabe? Seja quem for, não importa, né? A figura que fez. O que importa são as provas que estão ali. Então, muito provavelmente, me leva a acreditar que os primeiros laudos não foram favoráveis à defesa. Não foram favoráveis à defesa. E, gente, eu vou pedir licença, antes só de continuar com esse papo, de mostrar mais uma vez para vocês o livro. Eu preciso falar do meu livro. E porque é um livro que a gente está tentando tirar do papel, tentando fazer o canal sobreviver. Então eu vou pedir um minutinho só para eu falar sobre esse lance antes de eu falar sobre esse lance que vai nos levar mais ou menos à conclusão, esse lance dos maestros versus o Rafa Bittencourt. Mas por enquanto eu peço licença para mostrar mais uma vez e dizer para vocês, o link do Catarse está aqui no nosso chat e também aqui no código QR que tá bem no cantinho aqui, ó. O Rafael Bittencourt tá apontando para ele, ó. Gente, ajudem aí, apoiem a causa do livro A Religião na MPB. Análises de letras é a minha especialidade. Gosto muito de fazer. Você gostaria de ouvir a análise de Gita, do Raul Seixas? Eu sou a luz das estrelas. Ou Metal contra as Nuvens, da Legião Urbana? Eu sou metal. Ou quem sabe Cajuína, do Caetano Veloso? Existirmos, a que será que se destina? E se eu quiser falar com Deus, do Gilberto Gil? Estas e outras canções estarão no meu livro, que só vai sair se você ajudar, se você apoiar. Então vá lá no nosso Catarse e apoia A Religião na MPB. É a minha publicação do meu livro, um complemento ao trabalho do canal, com essas análises de letras incríveis. Letras da Rita Lee, letra do Belchior, letra do Chico Buarque. Então você vai ter coisas maravilhosas ali. E é claro, também vai ter ali o Canto de O Sonho de Vinícius de Moraes e Baden Powell. Tudo falando sobre religião, fazendo recorde de religião, mas fazendo aquilo que vocês amam. Análises de letras, mas dessa vez em formato de livros. Por favor, ajude a gente precisa de 2 meses para chegar ali no Catarse. Se em 2 meses a gente não chegar na nossa meta, o livro não sai, mas eu quero que ele saia e chegue aí na sua casa para você desfrutar de uma boa leitura. Ok, gente, é isso, né? A gente precisa fazer isso, peço desculpa, mas tinha 100 pessoas para ouvir aqui a palavra do bem, a palavra da religião na música brasileira. Então, queria aproveitar antes de voltar aqui para o nosso assunto. É R$50, é muito baratinho, e R$80 você pega o plano em que você coloca o seu nome no livro e deixa lá o seu registro. Tá bom? Bom, acho que o compositor brasileiro quer ganhar o caso. Óbvio que ele vai atrás de análises e laudos favoráveis a ele. É isso, o Jefferson tem razão. O jogo é esse, gente, o jogo é esse. Provavelmente recebeu ali os primeiros laudos dos maestros e tudo, e falou, cara, nossa, gente, vocês não vão me defender assim, isso não vai dar certo e tal. E eu acho que o Rafael Bittencourt falou, cara, eu comprei a brisa de vocês e vou atrás do que vocês estão querendo, tá bom? Agora, eu tava no minuto 11 aqui, vou voltar aqui. A pessoa fala, aquele cara que é conhecido, tá dando laudo. E eu fico feliz pra caramba e super honrado e privilegiado mesmo do trabalho, porque eu adorei fazer, agradeço a doutora Débora e a doutor Fredinho, porque pra mim foi uma experiência maravilhosa. E completamente novo, entrar nisso, sabe? De pesquisar e tal. E eu falei essa coisa da intenção, porque... então eu não posso dizer se a pessoa teve ou não intenção, porque isso aí, cara, eu não tô lá na sala da pessoa para ver. Mas as coincidências são tão grandes que muito difícil aconteceu sem que ela tenha sido exposta àquilo, sabe? Sem que ela tenha ouvido pelo menos uma vez aquela música. Mas é muito difícil acertar, isso é uma tarefa meio... Não, agora é com o juiz, né? Claro. Por que acontece? O laudo vem para explicar para o juiz essas coisas. Então eu não posso ser muito técnico. Eu tenho que ser mais didático
do que técnico. Olha que interessante aqui. Talvez é esse o lance que o Álvaro estava comentando aqui, lá um pouquinho mais para cima. Não é? Ele estava falando que o jurídico e a música, né? E o músico tem que conversar, né? O jurídico e a música tem que conversar. Então, é meio que por aí, né? É meio que por aí. A gente tem que entender os lados e tudo e tal. Então, o Rafael Bittencourt aqui, ele tá falando que, cara, se eu meter um lado super técnico, né? O juiz não vai entender e a nossa causa tá perdida, né? Então, interessante aqui o que faz aqui, o trabalho que faz aqui o Rafael Bittencourt para a defesa. Explicando por quê, né? O juiz não sabe o que é síncopa, por exemplo. Tem síncopas que são no mesmo lugar, né? Então, síncopa no mesmo lugar, figuras rítmicas. O Diego falou que o cara não tá comprando muito argumento dele, não. O Rafael Bittencourt, né? Que se coincidem. Como é que é essas figuras, né? Porque entra a questão da probabilidade matemática, que é muito gigante, né? É isso que eu tive que fazer. Existem várias figuras e você pode fazer... Eu coloquei desenho das figuras lá. Você pode fazer várias combinações. Botei várias partituras para que ele visse aquelas figurinhas combinadas. Agora olha as figuras dessas duas músicas. Sim. Uma do lado da outra. São iguais. Tem um monte de casos desses. Tem um caso famoso que você deve conhecer, já que você está dentro desse assunto, que é aquela música do Coldplay, né? O Viva La Vida. Sim, que essa música quando sai... Mas ela tem a harmonia dessa música, é a harmonia do Lanterna dos Afogados, Paralamas de Sucesso, né? Toca aí pra gente. Gente, mas isso é muito... Essa também é uma harmonia muito clichê. E é lindo, né? Porque você faz um acorde, passa para o acorde um tom acima, mas mantém o baixo lá, né? É muito bonito. Mantém o baixo no acorde inicial. Como você faz um Fá maior, passa para o Sol maior, mas o seu baixo continua no Fá ali, né? Muito bonito esse caminho. Lanterna dos Afogados. Só essa sequência harmônica não configuraria um plágio, certo? Mas é uma sequência bonita, que é cativante. Eu acho que qualquer um de nós gostou de ouvir Lanterna dos Afogados na primeira audição, porque é uma sequência bacana. Você faz o Dó, quarto grau aqui, depois vai pra Ré. Um lídio, né? Mantém o baixo, é lídio, né? Um lídio clássico aqui, né? Depois vem meio tom abaixo, faz um Si menor, depois falta um acorde para preencher a quadratura, o Mi menor faz a função lindamente. Mas aí é só harmonia, né? Não vai ser igual. Aí o que acontece é que tem uma música do Joe Satriani, exatamente assim. É verdade. Que tem uma melodia de guitarra que eu não sei tocar, ele faz... coisa assim, tinha um ritmo que é muito parecido com o do Coldplay lá. E eu lembro que tava todo mundo falando, isso é plágio, isso é plágio. Isso foi um caso clássico aí. Sim. E a minha opinião na hora, eu diria assim, não, isso aqui é uma música... Do mesmo jeito que os Paralamas encontraram essa série, fizeram uma música, o Joe Satriani fez a música dele, o Coldplay fez a outra, porque é uma harmonia meio clichê e que convida a fazer certas melodias assim interessantes, que cabe um monte de nota bonita aqui. E eu não acredito que tenha sido plágio. Aí eu, por exemplo, se estivesse no teu lugar, eu iria dar mais ou menos orientar a coisa para um veredito de que não foi plágio. Aí depois eu fiquei sabendo que o cara do Coldplay, o guitarrista lá do Coldplay que estava envolvido na composição, disse que sim, assumiu que estava ouvindo o Joe Satriani. Olha só! Pegou meus ouvidos. Olha só! Que ele denúncia! Assumiu que sim, tinha Joe Satriani ali, muito. E eles fizeram um sucesso mundial gigante com essa música e resolveram a questão com o Joe Satriani. Ali, portas fechadas, com uma indenização de valor fechado, para ninguém mais falar do assunto. Olha que beleza. Não sei se é verdade, mas é aqueles mitos que todo mundo fala, não sei o quê. Por que eu tô dizendo isso? Porque depois eu fiquei surpreso de alguém, tipo, confessar que sim, porque se ele não tivesse dito, eu iria continuar acreditando no que eu achei que era uma coisa natural, que não era plágio, não. Que não era plágio. Podia... Mas vamos lá, era parecido. Mesmo Não, assim... aí que tá, o entendimento do plágio, primeiro de tudo, é entender que o plágio não precisa ser intencional. Sim. O plágio não significa que a pessoa pegou, copiou com má fé. Não. Sim, claro. Significa que aquela ideia... Aconteceu de repetir, né? O direito autoral
Não, por Faz isso que você parte registra. de um corpo maior, que é a propriedade intelectual. Claro, por isso que você registra as músicas. Exato. Então, assim, não importa. Ó, seu juiz, tem muitas características semelhantes com essa ideia e que veio antes. E fim de papo. É isso. É a minha ideia e acabou. Entende? É isso que está sendo protegido. E não uma acusação de que a pessoa fez isso por má... Porque a culpa e o dolo, né? Você fazer algo porque você tem culpa, mesmo não tendo a intenção de fazer. Sim. No sentido de... posso não ter... Eu sei que existe um risco de estar fazendo uma música semelhante com a da outra pessoa. Nossa, imagina, Porque claro. a gente está usando óbvio. elementos, como É. você disse, são universais. Até o acorde lá, isso aqui. Mas aí tem o motivo rítmico, tem o caminho que fez, a nota que esbarra. Por exemplo, você tem essa sequência aqui, né? Você viu que a gente toca essa mesma sequência aqui. Com o paralama. Não é essa, La Viva La Vida? Mas é harmonia, gente. Nem parece Por que a eles estão mesma parando música. na harmonia? Não, Paralamas está longe dessa. Sim. Então, Isso- por quê? eu só Porque é a citei Paralamas combinação por de causa- elementos Sim, Ah, que gera a ideia criativa. certo. sim. E se eu tiver um dia uma ideia que Ah, parece sim, muito com uma entendi. que está no teu disco, não importa se eu ouvir o seu disco, não importa se eu tiver intenção ou não. É, ele tá caso falando aqui você que queira. a harmonia, ser tocada não vai necessariamente chegar nasquelas mesmas notas, mas existem outras formas de você desenhar uma melodia ali, né? Então ele tá aqui, lógico, ele tá fazendo a defesa da parada. Então o que ele tá dizendo é basicamente, cara, você não precisava ir para um caminho muito parecido com o caminho da música do Toninho Gerais, sendo que por mais que seja a mesma harmonia, você tem tantos outros caminhos para ir. E aí beleza, né? Você até entende tudo e tal, mas eu fico pensando, onde é que tá o Mamãe Oxum aí? Quem é que vai falar que todo mundo é plágio de Mamãe Oxum? Colhendo liro, liro, lê, colhendo liro, liro, lá, narirarararará. Então, Você pode dizer, você tem direito, porque aquilo é uma propriedade intelectual. É o conceito de patentes, né? Exato. Então é isso. E aí eu fui e falei, olha, realmente tem muitas coincidências, mas muito mais do que do Satriani e da... Entendeu? Muito mais. é isso, é isso. Ó, eu vou aqui entrar na nossa live, a gente faz um Inception, tá bom, gente? Beleza, pessoal, o que vocês acharam? O que vocês pensam desse caso aqui? Agora entrou aqui o Rafael Bittencourt, que coisa maravilhosa, né? Entrou o Rafael Bittencourt e ele é, assim, eu gostei da apresentação aqui que ele trouxe, gostei da argumentação, gostei, né? Eu acho que é isso, né, gente? Ele entrou para defender, ele entrou para fazer a parte da defesa, ele vai fazer muito bem e que siga, né? Que siga. Eu acho que dificilmente a gente vai voltar a falar sobre esse caso só depois que tiver a resolução aí. Continuo achando que não é plágio e acredito, e ainda mais acredito firmemente por esses maestros que podem ter desistido ou desestimulado a defesa aí anteriormente, eu acredito que eu não acredito na vitória do Toninho Gerais, me surpreenderia muito. Mas já aconteceu casos que me surpreenderam também, já aconteceu casos de plágios, supostos plágios, que eu achava bem menos parecida que essa e que venceu também. Então, assim, às vezes as coisas acontecem desse jeito, né, gente? Então, é por aí que a gente vai, tá?